Efésios capítulo 6. Nós vamos ler um versículo só. E aí vamos viajar um pouquinho nessa carta aqui, citando alguns pontos, mas eu vou me ater mais ao capítulo 5 e 6. Capítulo 6, para ficar marcado aí na sua mente hoje. Verso de número 10. Efésios capítulo 6, verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repetindo, como está na versão Almeida atualizada: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Curva a sua cabeça, por gentileza. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Porque a Tua palavra diz: em tudo nós temos que ser gratos. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que esta palavra de hoje, que ela seja a bênção para as nossas vidas, que ela venha nos fortalecer, que ela venha aclarar, trazer luz sobre o quanto o Senhor espera de nós, que sejamos santos, que busquemos a santificação, que busquemos a paz, que busquemos nos congregarmos juntos, e que isso seja agradável aos Teus olhos. Abençoe, Senhor, a cada vida que está aqui hoje. Em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Amém. Eu queria falar com vocês hoje sobre toda essa carta, mas não será possível. Quem sabe nesses sábados aí que nós teremos de estudo, nós falemos e estudemos mais sobre as doutrinas, os ensinamentos que essa carta ela tem, e é algo muito especial. O apóstolo Paulo escreveu essa carta provavelmente entre o ano 59 e 60 depois de Cristo, e ele morou na cidade de Éfeso por 3 anos, segundo alguns historiadores aí da igreja. E essa cidade, a cidade de Éfeso, assim como a cidade de Corinto, foi uma das cidades mais importantes. A cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes da antiguidade, da Ásia Menor. Ela situava-se na região onde hoje fica a Turquia, que era chamado naquele período de Ásia Menor. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque talvez algumas pessoas achem que o mundo bíblico, o mundo em que o apóstolo Paulo viveu, em que Jesus viveu, ele é completamente diferente do nosso mundo hoje. E a palavra, os ensinamentos que o apóstolo Paulo traz, e o contexto em que ele viveu, para ser sincero com a igreja, não há tantas diferenças assim. Não há. As diferenças que eu vejo é só na questão que hoje nós temos muita tecnologia. Ainda que não seja a tecnologia que muitos pensavam, por exemplo, há 40 anos atrás. Por exemplo, há 40 anos atrás, as pessoas achavam que em 2019, por exemplo, 2015, os carros voariam, que nós teríamos um equipamento que faria com que você voasse. Existe isso, só que é muito caro. E outros exemplos. Eu falo isso com base no filme De Volta para o Futuro 2, que é o meu filme, minha trilogia favorita, e que
Eles achavam que estaria tudo assim, né? Tênis que amarra sozinho, jaqueta que seca sozinha, que se ajusta. Só que o mundo que o apóstolo Paulo viveu, que Cristo viveu, que os apóstolos viveram, não tinha muita diferença, não tem muita diferença. Por quê? O que acontecia na cidade de Éfeso? Tirando a parte tecnológica, eles tinham ali um porto, uma cidade grande, provavelmente com mais de 200 mil pessoas ali, um porto central ali, que era muito importante para o comércio da cidade. Eles tinham ali um templo pagão, um templo razoavelmente grande, que era também conhecido como uma das maravilhas da antiguidade, ali o templo de Diana, que os romanos chamavam de Diana, e os gregos chamavam de Artemis. E todos os problemas, aí falando enquanto ser humano, todos os problemas que nós temos hoje, as nossas ansiedades, aquilo que nós sentimos, os nossos relacionamentos, da mesma forma acontecia e aconteceu com o apóstolo Paulo. E é por isso que vocês sabem que a partir do evento ali de Atos capítulo 2, daquele algo sobrenatural que veio sobre a igreja, uma capacitação do Espírito Santo, para que essa igreja, a primeira igreja ali que surgiu, estou falando enquanto pessoas, né? Igrejas aí que começaram a pregar a palavra do Senhor, as pessoas, os pregadores, evangelistas, membros, pessoas que estavam ali tendo a luz do Espírito Santo para que entendessem a palavra de Jesus, o significado do Evangelho. A partir de Atos capítulo 2, essa igreja se espalha, fica uma comunidade em Jerusalém, mas outras pessoas saíram, judeus, gregos, gentios, né? Saíram e foram fundando as comunidades que começavam, na maioria das vezes, nos lares. E os cristãos, eles se reuniam em vários lugares. A partir do 4º século, mais ou menos, que os templos, assim como nós temos em vários lugares hoje, eles começaram a ser edificados. E pasmem, muitos templos de deuses pagãos foram transformados. E infelizmente muitos costumes idólatras também foram misturados ali ao cristianismo a partir do 4º século, mas isso não vem ao caso hoje. Mas para que nós tenhamos essa ideia. E Paulo está aqui instruindo uma igreja que estava numa cidade problemática, né, com todos os problemas que nós encontramos na cidade de São Paulo, por exemplo, idolatria, prostituição, poder, roubo, dinheiro, o comércio muito forte. Então tudo isso que envolve o nosso dia a dia, o dia a dia dos cristãos daquela época, envolve o nosso dia a dia. E é por isso que o apóstolo Paulo foi usado por Deus para instruir os cristãos de Éfeso, para que eles estivessem em assuntos que o Espírito Santo em específico quis tratar com essa igreja, para que eles tivessem essa iluminação, para que não viessem a errar no convívio do dia a dia. E é uma carta maravilhosa, vocês que já leram e releram, eu já li essa carta nem sei quantas vezes, mas quero hoje compartilhar com vocês algumas questões do capítulo 5 e 6, vou tentar ser rápido aqui, porque nós temos ainda muitas coisas para fazer hoje. Vamos lá. No capítulo 5, o tema hoje, irmãos, da palavra é sejam fortalecidos no poder de Deus. Que vocês se fortaleçam no poder de Deus. E o capítulo 5, o apóstolo Paulo está ensinando aqui como nós temos que caminhar no caminho da graça, no caminho estreito. E eu quero pegar aqui alguns pontos rápido no capítulo 5, que o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja. E por incrível que pareça, não somente nas palavras que eu trago aqui, mas muitos irmãos que estão pregando neste lugar
estão falando, volta e meia, desses assuntos aqui. Por quê, irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia, ela deve ser lida e estudada. Sempre. Não é ler uma vez só e deixar lá. Ou ler, assim como alguns estudiosos fazem, para que eles tenham base para discutir o cristianismo dentro da filosofia, da sociologia. Não. O cristão, ele tem que ter como base a Bíblia. Então, é um devocional, são todos os dias. Eu digo isso assim: você não tem o seu filme preferido, como eu citei agora há pouco? Que você já viu esse filme várias vezes? Você não tem o seu livro preferido, talvez? Eu tenho o meu livro preferido, mas a Bíblia, ela tem que ser algo que esteja em nós. Por isso que o salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. E Deuteronômio, que na minha opinião é o principal livro da Torá, Pentateuco, é uma repetição com louvor de tudo aquilo que o autor escreveu a Israel em todos os 4 livros anteriores. Deuteronômio é o suprassumo da lei, o suprassumo da Torá. E lá em Deuteronômio o autor coloca questões importantes, e uma delas é o seguinte: Senhor, que essa palavra, que eles, enquanto eles estiverem andando, que eles possam recitar, enquanto eles estiverem dormindo, que eles possam sonhar. Eu estou colocando aqui com as minhas palavras. Enquanto eles estiverem convivendo, que eles possam citar a palavra, que eles tenham isso na mente e no coração, guardado como algo especial. Essa palavra, ela tem que estar em nós. Ela tem que ser a nossa motivação de vida. Por quê? Porque a palavra é Cristo. A palavra é Cristo. Olha o que João escreve lá no início do seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é o Logos? Quem é o verbo? É Cristo. Mas nós vivemos, irmãos, no dia a dia. Eu costumo dizer que é no dia a dia que nós perdemos, que nós esfriamos. É por causa da rotina do dia a dia, das coisas que nós abraçamos, dos problemas que nós abraçamos muitas vezes. Eu sei que existem problemas que nós não abraçamos, que nós caímos no meio do problema. Aliás, eu quero agradecer a nossa irmã Eloíde, nosso irmão Carlos, pastor Carlos, pela força de ontem. Porque na hora da dificuldade eu estava lá em Bofete resolvendo um problema. Fui na sexta-feira, eu e a Esther, nós fomos sexta-feira resolver um problema na Secretaria da Agricultura, que nós estávamos com um probleminha lá no sítio, mas já resolvemos para a glória de Deus. E no sábado pela manhã eu recebo a notícia, e aí eu falei: o que é que eu vou fazer? Aí eu falei com o Elô, falei com o Carlos, falei com o Tino, falei com o Robério, falei com os irmãos. Eu quero agradecer, irmãos, de coração, porque o Espírito Santo de Deus nos une aqui neste lugar. Nós verdadeiramente estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: um só corpo, um só corpo, um só batismo, uma só igreja. Muito obrigado a vocês, de coração. E a nossa irmã, ela não pôde ir para o velório e o enterro. Provavelmente já está sendo feito agora, lá na cidade de Ribeirão Preto. A mãe do Vandeir ligou para a Mara e disse: olha, é melhor você não vir por causa da sua situação. Ela está passando por uma quimio ou radioterapia, não sei o que é, por causa de um câncer. Mas eu creio que Deus já está abençoando e curando a vida da nossa irmã. Amém? Então, por isso, ela não foi para Ribeirão Preto, e nós também não tínhamos condições de ir, mas vamos aqui ajudar a viúva. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo traz aqui alguns ensinamentos, e vamos lá. Eu citei aqui alguns, vou citar aqui alguns, Capítulo 5, verso 3: entre vós, está falando de amor fraternal, verso 3:
entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja, verso 4, obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, adora o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Temos aqui questões que precisam ser relembradas, irmãos. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, nossos pensamentos, nosso estilo de vida, ele não pode ser de acordo com o que as pessoas no sistema que nós vivemos no mundo, de acordo com o que elas pensam e de acordo com o que elas vivem. Não pode ser parâmetro. Eu falo de experiência própria. Todos os irmãos, todos os cristãos que eu convivi, que eram pessoas que não davam importância à santificação, não davam importância ao que a palavra do Senhor nos instrui, que na rodinha, ali no meio, entre eles, todos os irmãos, todas essas pessoas estão fora. Estão fora do caminho da graça, estão frias, estão distantes, estão displicentes. Por quê? Porque na própria rodinha eu via e eu ouvia sarcasmo, eu via obscenidades, eu via brincadeiras que não convêm aos santos. Aí algumas pessoas falam, mas que santos? Não é o time dos santos. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Na etimologia da palavra, separado para Deus. É claro que nós erramos, é claro que nós falhamos, é claro, irmãos, que nós somos falhos. Em alguns momentos, em alguma área da nossa vida, ainda nós estamos sendo regenerados. Mas deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Não apague o fogo do Espírito, que está aí às vezes com uma chama bem pequenininha, mas coloque lenha espiritual nesse fogo. Coloque mais gás nesse fogo. Como? É orando, é buscando ao Senhor, é o tempo todo falando da graça, desse amor que Deus tem por nós. Não é que eu quero que nós sejamos bitolados, não, só falemos disso, não. Mas a oportunidade que você tiver, fale de Deus, testemunhe. Isso vai edificar a tua vida. Deixe de lado conversinhas tolas, deixe de lado malícia, deixe de lado até com os próprios irmãos. Nós temos que respeitar os nossos irmãos. Não brinquem com essas coisas espirituais, porque o próprio Jesus disse que aquilo que sai da minha boca é o que está no meu coração. Se está saindo, ou se estão saindo palavras obscenas, se estão saindo coisas pornográficas, se estão saindo coisas que não agradam ao Espírito Santo, é porque o teu coração está cheio disso. Está cheio disso, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela não mente. E Jesus é Deus, e se Ele falou, é o que acontece. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ainda que alguns dizem, mas é brincadeira. É brincadeira, a gente tem muito que ficar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Entendam, essa santidade, ela tem que ser algo natural. Ela tem que ser algo que você não venha se entristecer por viver assim. Não, pelo contrário. Que Deus não seja,
Que o Espírito Santo de Deus não seja um peso, mas seja uma bênção para você. Que você tenha prazer de viver para a glória dele. Caminhando na luz do Senhor. Depois eu coloquei aqui algumas coisas dentro desse caminho da graça. Caminhando em sabedoria. O apóstolo Paulo, no capítulo 5:16, ele diz assim: aproveite as oportunidades, porque os dias são maus. Que oportunidades são essas? As oportunidades que Deus nos dá de abençoarmos as pessoas com a nossa maneira de ser. Você sabia que a Bíblia que o povo lá fora lê pode ser você? Que tipo de Bíblia você está sendo? Que tipo de igreja eu estou sendo? Porque a palavra, a própria Bíblia, essa palavra que vem do grego biblos, um conjunto de livros, ela pode ser você, porque esse aqui é crente, é evangélico, é cristão. O que ele está lendo em mim? Que tipo de mensagem ele está lendo em mim? Prestem atenção nisso. Vivam para a glória de Deus. Aproveitem as oportunidades. Busca compreender qual é a vontade de Deus. Verso 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Como isso confunde a gente às vezes, não é? Qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu vá para a direita, para a esquerda? Sabe qual é, na minha opinião, o ponto que você vai entender a vontade de Deus? É quando você sentir paz. Paz, essa paz mesmo que excede todo entendimento humano, que em algumas oportunidades as pessoas estão dizendo: não, olha, está claro, não é por aqui, não é o caminho. Estou falando na tua vida de uma forma geral, tanto no teu trabalho, quanto na tua convivência com a tua família, enfim. Mas você vai orar, vai pedir a direção de Deus, e se for o melhor caminho, se for a vontade do Todo-Poderoso, Ele vai colocar uma paz no teu coração. E você vai entender que essa é a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, amados, tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Tem que ter uma intimidade fora do entendimento humano. É algo mais profundo. Amém. É algo mais profundo. Assim como Filipe, o evangelista, aquele texto me fascina. Corre até ali. Tem uma pessoa precisando ouvir a palavra. Olha o nível, irmãos, que uma pessoa chega de entender a voz do Espírito. E o texto relata que ele sai correndo, e do lado de uma carruagem ele correndo. E o texto diz que era um etíope, né? Os etíopes são bons de corrida. Ele sai e pergunta: entendes o que lê? Ah, amados, estávamos falando da palavra, né? Toda a escritura, inclusive o rolo, o livro de Isaías, estava no coração de Filipe. Estava no coração dele, porque ele consegue explicar, ungido pelo Espírito Santo, que aquele homem que está descrito no profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 53, que fala sobre o Cordeiro de Deus, a morte de Cristo, a vida de Cristo. Não havia formosura, que Ele carregou sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. E Filipe chega para aquele homem: você entende o que você está lendo? Não, ninguém me explica. Que você seja essa pessoa que venha explicar a palavra de Deus, porque a partir daquela explicação, o homem entendeu a graça, o caminho da graça, e olhou para um lugar que havia água ali, e ele falou: o que nos impede? O Evangelho é assim, é dinâmico, é amor de Deus invadindo os nossos corações. O que me impede de ser batizado? E Filipe usa
está te fazendo bem. O amor de Deus tem que fazer bem para mim. O amor de Deus não tem que ser um peso. O amor de Deus tem que me constrangir a falar, a gritar, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele te cura, que Ele te salva e que um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja. Que Deus maravilhoso é esse? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que me amou antes de eu nascer? Que te amou antes de você nascer? Que amor é esse que deu a sua própria vida? Que loucura é essa? É a loucura do Evangelho. Ah, Deus maravilhoso. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aquele que se deixa dominar por qualquer vício. A palavra do Senhor aqui não está condenando o vinho, não, irmãos. Ela está condenando a embriaguez, é a falta de domínio próprio. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo com que a igreja entenda. Porque, como eu sempre digo e acabei de dizer, é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano que nós perdemos, que nós esfriamos, que nós nos esquecemos dos ensinamentos do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Não seja um hipócrita como os fariseus, que colocavam um jugo em cima das pessoas, mas eles mesmos não viviam o que eles pregavam. Entenda a palavra de Deus, peça sabedoria. O apóstolo Paulo, em determinadas ocasiões, ele explicou para a igreja: olha, se o comer carne vai escandalizar aquele que é mais fraco, então não coma. É isso que nós temos que entender. Por amor, o andar, o viver, a vida cristã, ela é baseada no amor. Se você sabe que alguma coisa vai escandalizar, não faça. Para você não tem problema nenhum algumas coisas, mas para o outro tem. Mas por causa do outro, não é que você vai viver escravizado, não é isso. Mas em um determinado momento, só aquele momento não tem problema, porque você pode ganhar uma pessoa para que ela possa entender aquilo que você está entendendo. Como eu estou dizendo hoje, irmãos, Evangelho, vida cristã não é jugo, é descanso. Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Ele veio para tirar esse jugo. Capítulo 5, ainda 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Assim deve ser o nosso culto. Assim deve ser o nosso culto. Falando entre nós é salmodiando, é adorando, é fazendo o que nós, em algumas oportunidades, nós fazemos aqui. Louvores que exaltam o nome do Senhor. Eu fico prestando atenção nas letras. Existem algumas letras que as pessoas escreveram aí que misericórdia, não tem como cantar. São louvores que exaltam o homem. São louvores que exaltam o homem. E quando nós estamos reunidos, o apóstolo Paulo estava falando aqui de igreja, de congregar. Quando nós estamos congregando, que como igreja, tem que acontecer o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito de sentar aqui. Por quê? Porque eu fico olhando para todo mundo. E todo mundo parece que está olhando para mim. É estranho. Por quê? Às vezes a gente fecha os olhos, né? Nós estamos adorando a Deus. Aí nosso pensamento, né? Você abre um pouquinho, quando você vê, você olha. Não tem condições, irmãos. Não tem. A vontade que dá é de sair do culto e ir embora. É verdade. Porque
Porque tem que ter uma união. Nós temos que olhar para o mesmo lado. Para o mesmo lado. Temos que olhar para o mesmo lado. E em todo o tempo, 5:20, em todo o tempo dai graças por tudo a Deus Pai, no nome de Jesus. Eu tenho orado por um irmão que vocês sabem. Ele frequenta uma paróquia, eu não sei qual que é a igreja dele. Mas o Senhor me colocou ali naquele circuito ali. Eu, a esposa dele, a Raquel, e o nome dele é Marquinhos, tem falado sobre ele aqui. Ele está com câncer, os médicos praticamente já, em outras palavras, já desanimaram, já desistiram, mas ele está fazendo radioterapia também. E eu estive essa semana na casa dele. E aí o Espírito vai nos mostrando algumas coisas, irmãos. Por que as pessoas passam pelo que elas estão passando? Não cabe a mim julgar. Jamais eu quero ter esse sentimento. Falo da boca para fora, não. É algo que está dentro de mim. Eu não quero julgar. Não quero julgar, porque Jesus mesmo disse: a ninguém vocês devem julgar. Ele mesmo sabe julgar como se deve, como Deus. E ele, diante daquilo que ele estava me falando, daquilo que estava no coração dele, eu percebi que ainda existem coisas que precisam ser tratadas ali. Ser tratadas. Ele é rebelde em algumas questões, mas existe algo dentro dele. Ele repetiu mais uma vez para mim: pastor, eu creio que um dia eu vou até a igreja Formosa e eu quero estar ali levantando as mãos em agradecimento. Glória a Deus pela minha cura. E aí, no meio da conversa, ele, meio revoltado com a situação que ele estava vivendo, ele falou assim, eu falei a ele, né: você já agradeceu pela enfermidade que você está passando? Amados, quase que ele me fuzilou com os olhos. Não, assim, literalmente me fuzilou com os olhos, né? E virou e falou assim: como que eu vou agradecer por uma enfermidade? Eu falei: mas é isso que o Senhor me tocou a te dizer. Você já agradeceu? Assim como aquele rapaz que fechou o pastor Carlos, e o Geraldo falou: você já agradeceu? Você abençoou a vida dele? Essa palavra é para você, viu? Que dirige igual um maluco aí, que está passando por uma enfermidade. Você já agradeceu? Porque se a palavra de Deus está dizendo em tudo, verso 20, coloca aí, está aí, né? Sempre dando graças por tudo. Na língua portuguesa, tudo é tudo. Não é somente por uma coisa. Na língua portuguesa não, em todas as línguas, eu imagino. Inclusive no grego. Agradeça por tudo, em tudo dai graças. Eu não sei o que aconteceu, porque eu fui embora. Eu falei e fui embora. Ele está dando a minha hora. Deus abençoe. Porque começou a estreitar. E vamos lá, irmãos. Capítulo 6. Capítulo 6. No versículo em que nós começamos a palavra. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor. É no Senhor. É Ele que te fortalece. E na força do seu poder. E que poder é esse? Que poder é esse? É o poder de Deus, irmãos. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo. É o poder que você está tendo a alegria de entender que é em Deus que estão todas as coisas. É por Ele que nós vivemos. É esse poder que tem o Evangelho. É esse poder que tem a palavra que sai da boca de Deus. É esse poder de transformação. Se fortaleça nesse poder. O poder de Deus que te levanta, que te dá graça. É o
você saia da tua casa, que você venha a este lugar adorar. É pelo poder de Deus que você tem que abrir a tua boca. É esse poder que vai fazer com que o Espírito Santo te envie em lugares para que você possa pregar a palavra de poder que ressuscita os mortos, que faz com que a doença seja curada, que faz com que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Deixa as pequenas coisas de lado. Deixa as pequenas coisas de lado. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa da falta de perdão. O último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, usado por Deus, ele termina o seu livro dizendo que o Senhor, pelo seu poder, por causa de Jesus, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O que Deus estava falando? De família. Preste atenção, você filho. Preste atenção, você filho. O apóstolo Paulo vai falar aqui ainda sobre, no capítulo 5 e nesse livro aos Efésios, dessa carta aos Efésios, sobre relacionamento. Nós não vamos entrar aqui hoje, mas preste atenção, você filho. Ame a sua família, ame o seu pai, a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ame o seu pai e a sua mãe. Você que ainda os tem, ame, respeite. Eu falei para vocês a respeito do mundo que o apóstolo Paulo viveu, e disse que não havia diferença. Se ele está escrevendo aqui, é porque haviam problemas a respeito de relacionamento. Quantas famílias estão sendo destruídas? Marido, amem as vossas esposas. Esposas, respeitem os vossos maridos, como o apóstolo Paulo mesmo relata. Por quê? Porque o amor, ele vem com o tempo, com o respeito. Se você quer respeito, faça por merecer. Faça por merecer. Você quer ser respeitado? Quer ser respeitada? Faça por merecer. Seja uma pessoa honesta. Seja uma pessoa que as pessoas olharão para você, ouvirão falar de você e falar: não, nesse eu confio. Esse tem palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Que você seja um marido que a tua esposa olhe para você e fala: esse eu confio, nesse eu confio. Ele é homem. Fala a verdade. Ela não vai desconfiar de você. Pode dar o WhatsApp para ela abrir. Eu deixo, o meu fica lá. Só não deixa a Lívia pegar. Ela gosta de ficar instalando o jogo. Mas ela sabe, eu olho dela também. A minha senha está no celular dela. A dela não está no meu. Mas ela olha, sabe? Sabe quando você está olhando assim alguma coisa e... na cama, né? Ali na última olhadinha ela está lá. Mas fulano, o que você está olhando aí? Mas pode olhar. Pode olhar, porque eu não tenho nada a esconder. É assim que nós temos que viver, sem esconder nada. É olho no olho, é falando a verdade, é vivendo na verdade, é perdoando, é chamando, queridos, é chamando para o diálogo. Porque se Deus, que é Deus, nos chama ao diálogo, por que eu não vou conversar? Por que eu não vou perdoar? Por que eu não vou chamar as pessoas, principalmente o meu cônjuge, a conversar, a falar, a dialogar? E eu vou terminar aqui hoje. Eu sei que esse texto é rico, mas o tempo é curto. Nós vamos terminar esse capítulo 6 na próxima palavra, em nome de Jesus.